Tá gravando. Vou pedir para Tassi fazer a oração para a gente poder começar a célula hoje e aí depois o Rafa já começa com a ministração dele. Então faça as honras para a gente, Tassi, por favor. Tá bom, vamos fechar nossos olhos então. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar nossas vidas diante da Tua presença, Senhor, nessa noite. Quero pedir aqui, Senhor, que nós possamos elevar nossos pensamentos somente a Ti nesse momento, para que possamos estar com o coração aberto, para poder, Pai, aprender o que virá da Tua palavra para nossas vidas nessa noite. Eu quero agradecer primeiramente também, Pai, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de abrir os olhos e contemplar o milagre da vida todos os dias. Pois nós deixamos de perceber que a cada dia nós temos um milagre diante de nossos olhos. Que nossos olhos possam estar perceptíveis, Senhor, a Tua vontade. E eu peço a Ti que use grandemente da vida do nosso irmão, para que ele possa ministrar, Senhor, a Tua palavra, que venha ser, Senhor, a fonte de água viva para nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, eu já te agradeço, Pai. Amém. 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 Então, como de costume, vou deixar todo mundo mudo para a gente ficar com menos ruído de fundo. O Rafa, desmuda você aí, meu irmão. Já vou jogar aqui a passagem que você vai ministrar. E manda bala. Amém. Vamos lá. Eu separei esse texto porque, em cima de uma experiência que eu tive há uns anos atrás, aí, posso dizer até que uma experiência sobrenatural, até o Marco ele comentou na quarta-feira passada, esse texto ele foi pregado numa igreja que eu saía, me deslocava daqui de Mojimirim para ir até ali, Barão de Ataliba Nogueira, que é um distrito de Itapira, e eu trouxe essa mensagem aí já faz faz muitos anos já. Então ela está lá em Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, ou não haja gado, em algumas outras traduções, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Eu vou repetir esses dois versículos, tá? Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Bom, vamos lá. Se eu fosse dar um tema aí para essa mensagem, eu daria o seguinte tema: ainda que, 3 pontinhos. Porque nos versículos que lemos, né, todos eles dizem que ainda que a figueira não floresça, ainda que fale o produto da oliveira, ainda que nos currais não haja gado, enfim, eu queria falar um pouquinho de cada um deles, né, para a gente trazer aqui nessa noite um pouco, né, uma reflexão que Deus ele tem para nós, onde ele começa dizendo que ainda que a figueira não floresça. A figueira ela foi utilizada por Jesus para falar de uma vida espiritual estéril e da falta de fé do homem em Deus. Então, ela simbolizava a nossa vida espiritual, que precisava estar viva, produzindo frutos o tempo todo, sob pena de secarmos, morrermos, sermos arrancados da terra. Então, o profeta Abacuque, mesmo vendo a falta de fé do povo naquela época, ele não perdia a esperança de que Deus poderia transformar aqueles corações. Então, como essa nova vida que vivemos em Cristo, nós estamos produzindo frutos, né? Frutos para Jesus, frutos através de Jesus. Ainda que a figueira ela não floresça, ela não esteja florescendo, nós temos que continuar crendo que Deus ele vai honrar a nossa fé. E
ele está honrando a nossa fé. Ainda que você diga não ter fé para crer em Jesus e entregar a sua vida a Ele, Deus ele pode colocar a fé no seu coração. E o outro ainda que fala do produto da oliveira, né? Então, o fruto da oliveira é a azeitona. E da azeitona vem o azeite, e que naquela época o azeite era muito usado para unção ali, para ungir, né? Hoje a gente fala do azeite, pouco se lembra da unção que se fazia com azeite. Quando se fala do azeite, você pensa no azeite de ali para regar uma salada, para temperar uma salada, uma pizza, mas naquela época o azeite ele era usado com bastante frequência para unção. E um famoso é que a oliveira é uma das poucas árvores capazes de atingir séculos de vida sem ter nenhum problema, sem adoecer. Daí a associação dela com a cura, a saúde e a longevidade. Então, nós podemos dizer ainda que fale a nossa saúde, todavia nós podemos confiar em Deus, pois Ele pode curar todas as nossas enfermidades. E uma pergunta que eu faço aqui, né? Quem de nós não precisa de cura? Todos nós precisamos de cura. Sempre tem alguém da nossa família, um amigo próximo, alguém próximo de nós que está enfermo. Nós temos que orar, sim, pedir a Deus a cura, mas principalmente nós temos que orar e pedir a Deus que opere uma cura na nossa alma, na alma dos nossos irmãos, dos nossos familiares, para que nós possamos herdar aí uma vida eterna por meio de Jesus. E ainda que nos currais não haja gado, porque naquela época, com a invasão do exército babilônico ali em Jerusalém, toda a criação ali de animais, ela foi levada como despojo, e o povo ficou em completa pobreza, miséria, passando muita necessidade, fome. Não tinha mais gado, não tinha mais leite para as crianças, o desespero começou a tomar conta daquele povo ali, né, daquelas famílias. E ainda assim, o profeta Abacuque, ele convida o povo a continuar crendo em Deus, que ainda que nos currais não houvessem mais gado, Deus ainda iria prover o melhor para eles. Então, de tudo, né, desses três ainda que lemos aqui, que eu passei para vocês, eu queria deixar aqui uma reflexão, né? Como está a sua vida? Como vai a sua vida? Como vai a sua família? Ainda que a nossa vida não esteja como gostaríamos, nós não vamos desistir de viver. Ainda que o nosso relacionamento familiar não esteja bom, nós não vamos desistir da nossa família. Ainda que a nossa fé não esteja firme, nós não desistiremos, não podemos desistir de Deus. O profeta Abacuque, um dos 12 profetas menores, né? Eu digo que é até um livro da Bíblia que pouco se lê. Ele provavelmente, ele vivendo nos dias da invasão ali da Babilônia, né, que invadiu Jerusalém, ele trata do sofrimento dos filhos de Deus e dá um recado a todos nós. Essa palavra ela ecoa até os dias de hoje. Permaneçam firmes na fé, a fim de que Deus possa nos dar a vitória. E o profeta em sofrimento declara ali a sua fé, dizendo que nada o faria abandonar a Deus. E ainda que viessem os problemas, todavia ele confiaria e se alegraria no Deus da sua salvação. Que o Senhor Jesus possa ser o Deus da minha e da sua salvação. Ainda que nós tenhamos problemas, nós temos que declarar todos os dias da nossa vida a nossa fé e a confiança em Deus, porque temos a certeza que seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, por que eu trouxe essa passagem? Porque há bastante tempo atrás, eu tinha por volta aí de uns 19 anos, mais ou menos. Eu com a Rafael, a gente não era casado ainda. Eu já congregava numa igreja onde a gente falava assim, olha, você congrega aqui, você tem uma igreja um pouco mais estruturada em Mojimirim, e você vai dar, então, assistência a uma igreja menos estruturada, né, que necessita mais de apoio, de ajuda. Então, eu com 18, 19 anos, eu me deslocava todos os sábados à noite até Barão de Italiba Nogueira. Para quem não sabe, é um distrito de Itapira que fica mais ou menos a uns 30 quilômetros aqui de Mojimirim. É quase a distância de Mojimirim a Jaguariúna. Então, às vezes eu ia de ônibus, às vezes eu ia de carro, não tinha carro, mas meu sogro emprestava o carro.
Às vezes eu conseguia carona, mas alguém daqui da igreja ia e eu ia acompanhando, a gente ia junto. E nesse dia, a responsabilidade da mensagem ali na igreja, no culto da noite, era minha. E eu tinha preparado essa mensagem, óbvio que não da maneira que eu trouxe hoje, mas mais ou menos no mesmo contexto. E eu me lembro que era um sábado à noite, e quando eu ia para lá, eu voltava muito tarde. Então, eu não tinha tempo de comer direito, né? Ficava pouco com a Rafael, na época a gente namorava. E quando eu fui, meu sogro emprestou o carro para mim, ele tinha um Gol branco. E aí eu estava, na época não tinha pedágio também na estrada, né? Nada, era uma estrada mais simples, onde tinha bastante acidente. E eu fui, né? Eu me lembro eu me lembro assim, como se fosse hoje, no ponto da estrada que eu falei assim para Deus, puxa, será que vale a pena, né? Eu me deslocar de uma cidade para outra, não tenho carro, o carro é emprestado. Eu deixo a minha namorada lá, podia estar com ela, a gente podia estar congregando lá na igreja. E será que vale a pena, né? Eu estar fazendo tudo isso? Eu, assim, acabei me lamentando, conversando com Deus ali, eu não digo nem oração, lamentação mesmo, né? E eu me lembro que naquele momento foi como se eu tivesse tido assim um apagão. É como se eu tivesse saído do carro. Assim, eu acho que a explicação é essa. Eu sabia que eu estava dentro do carro, mas parecia que o carro estava andando sozinho. E tem um detalhe aí, por isso que eu falo que é uma experiência sobrenatural, porque dentro daquele carro haviam ali 4 anjos comigo. Então, foi uma experiência assim que me marcou muito. E detalhe, eu conversava com eles. Então, e eles comentavam comigo, olha, tudo que você está fazendo vai valer muito a pena. Pode acreditar, Deus está com você, né? Mesmo que você, né, pode pensar que está sendo difícil, você está deixando família, você está deixando as coisas, mas não perca a fé, né? Continue fazendo. Deus vai honrar tudo isso aí na sua vida. E assim, e a conversa foi evoluindo ao ponto de a gente falar sobre muita coisa. E um detalhe interessante que quando eu cheguei na frente da igreja, parei o carro, a gente sempre ficava os irmãos ali na recepção. E o irmão que estava na recepção, ele contando depois, ele me via dentro do carro e eu não saía do carro. Eu parei lá e fiquei, né, dentro do carro. E ele foi lá na porta do carro. E aí, tá tudo bem? Como é que tá? Aí eu desci. Mas no primeiro momento eu não falei nada para ele. E aí a gente entrou no culto, nós começamos o culto, e eu contei essa experiência, né? Que viajei um trecho da estrada de Itapira até Barão da Talibã Nogueira, com anjos me acompanhando, por eu, né, pensar que estava sozinho, tinha deixado tudo aqui de melhor e colocando se valeria a pena ou não realizar a obra de Deus. Então, eu posso dizer para vocês que anjos, eles existem sim, eles ministram a favor daqueles que amam a Deus. Pode ter certeza que nesse momento aqui, anjos de Deus têm travado uma batalha espiritual incessante contra, né, os anjos de Satanás, porque Deus envia os seus anjos para nos proteger, nos guardar. E é claro, eu sei que essa experiência foi muito marcante para mim. Pode ser que até alguns de vocês aí conheçam uma história parecida ou já tiveram uma experiência dessa, mas o que eu quero deixar para vocês é que, ainda que tudo, né, na nossa vida ou na nossa caminhada possa parecer que, mas será que vai valer a pena? Será que realmente, né, Jesus vai voltar? Será que não é melhor eu aproveitar um pouco mais a minha vida, depois eu ir para a igreja, ou eu me entregar de fato para Jesus, trabalhar na minha vida, no meu coração? Eu falo por experiência própria. Mesmo que eu não tivesse a companhia assim, real, visual, como eu tive, aquela experiência marcante com os anjos naquele dia, eu ainda digo para vocês que vale muito a pena sim. Eu sei que a vida do servo de Deus, né, a nossa vida, ela não é um linear. Às vezes ela tem altos e baixos. Mas lembrem sempre que ou em momentos bons ou em momentos ruins,
né, o Espírito Santo de Deus, ele vai estar presente conosco. Os anjos de Deus sempre vão estar acampados aqui no nosso lar, no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Anjos de Deus estarão cuidando de nós. Essa experiência foi maravilhosa na minha vida, foi muito marcante para mim. E você vê, depois de tantos anos, né, o Marco lembrou dessa experiência que a gente sempre, quando se reunia, contava e acabou marcando também na vida dele. Mas, independente se você já teve uma experiência sobrenatural com Deus ou ainda não teve, isso também não é o mais importante. O importante é você depositar toda a sua fé em Cristo Jesus, dedicar sua vida a Ele, colocar o seu coração diante dele, as suas necessidades, as suas angústias, né? Abacuque passou por um momento tão difícil ali e em nenhum momento ele titubeou, ele perdeu a fé. Pelo contrário, ele nos deixa uma lição, que ele nos diz que ainda que tudo possa acontecer de mal, ainda que a figueira não venha a florescer, não tenha fruto na vide, não tenha azeitona na oliveira, os campos não produzam nada, que não tenha gado nos currais, mas todavia nós temos que nos alegrar no Senhor, o Deus da minha e da sua salvação. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês nessa noite. Eu espero que, né, de alguma forma, Deus possa ter falado no coração de cada um de vocês aí. Eu sei que Deus ainda tem muito para acrescentar na vida de cada um de nós. E tenha certeza de uma coisa: Cristo, Jesus, ele te ama. E foi por você, foi por mim que ele morreu naquela cruz do Calvário. Então, que ainda você tenha motivos para desistir. Mas lembre-se de Cristo, lembre-se do sacrifício de Jesus. Eu tenho certeza que os seus motivos, os seus problemas, eles vão ficar muito pequenos diante do que foi o sofrimento ali no Calvário. Amém? Era essa a minha mensagem. Glória a Deus. A simplicidade. Vou citar uma frase que eu ouvi do Hernanes, jogador de futebol de São Paulo. Ele fala que o maior refinamento é a simplicidade. Às vezes a gente, né, quer buscar muito a palavra, mas você vê como um versículo, 2 versículos bem trabalhados, somados com essa experiência sobrenatural que você teve. Quando você foi falando, eu fui arrepiando aqui, Rafa. E eu me segurei para não chorar aqui, porque eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui arrepiando. E isso é o maior testemunho, né, do que é uma vida cristã com intimidade, né? E olha que momento assim, quem nunca passou, acho que eu, por exemplo, fiquei aqui me imaginando no seu lugar, porque Deus fala comigo e ele fala comigo de maneiras bem peculiares. A Tassi sabe bem que eu partilho muito com ela, mas uma experiência dessa como a sua é uma coisa assim para a gente refletir, né? Não só o nível de intimidade que a gente precisa ter para conseguir vivenciar isso, né? Mas para enxergar a simplicidade que você falou, né? Ontem eu falei, a reunião que eu fiz de família ontem, eu falei sobre essa perseverança que a gente precisa ter, né? Abacuque fala nesses 2 versículos, né? Ainda que tudo dê errado, ainda que a gente tenha todos os motivos do mundo para reclamar, é só a gente lembrar de Jesus e do sacrifício que ele fez por nós, que o jugo, né, fica fácil de ser levado, porque ele se dispôs a trocar com a gente, né? É a gente que por muitas vezes se dispõe a fazer a troca, né? A gente por muitas vezes opta por ficar com o jugo pesado e não trocar com ele. Então, maravilhosa, viu, Rafa? Não só... Sim, só mais um detalhe, Manuel. Assim, às vezes a gente imagina, né? Mas, né? As pessoas perguntam, mas como eram esses anjos, né? Eles eram muito grandes, asas, aquelas coisas, né? Eu acho que é um detalhe importante para dizer aqui também, porque às vezes a gente, né?
as pessoas pintam, como pintam Jesus, né? Uhum. Pele clara, olho azul, barba feita, cabelo ali, né? Bem... E a Bíblia diz que Cristo, né, Jesus, ele era assim, feio, ele não tinha beleza, ele não tinha formosura. A aparência dele era como uma raiz de uma árvore, né, numa terra seca. E os anjos também, eles ali eram pessoas assim, como nós, porém eu não conseguia ver, assim, eles resplandeciam, não conseguia ver o rosto deles, né? Eu não sabia se tinha barba, se o olho era claro, cor de pele, isso eu não tinha. E também não via assim asas nos anjos. Mas a gente sabe quando são, né? A gente sente a presença de Deus ali. Então é só para deixar vocês ali um pouco não um pouco menos curiosos, né? Como eles são. Mas foi uma experiência assim, mas muito fantástica até hoje. Assim, as pessoas que conviveram comigo naquela época, eles falam a respeito disso. Isso prova do Marco, né? Que assim a gente já se conhece há bastante tempo. E é interessante, se você me perguntar, daquele momento da estrada até eu chegar lá na porta da igreja, eu não sei como o carro chegou lá, sinceramente, porque eu não me lembro de estar dirigindo o carro, eu só me lembro de conversar com eles, assim, e falar de várias coisas. Mas como o carro chegou ali, eu não sei. Eu sei que o irmão que estava na porta esperando falou: você parou o carro ali, você não saiu de dentro do carro. Eu achei estranho, falei: será que está passando mal? Vou lá ver o que aconteceu, né? E eu ficava ali me perguntando, depois que eu saí do carro, né? Mas onde estavam as pessoas que estavam comigo ali? Eu senti a presença deles tão forte, né? Tão comigo ali, que eu fiquei me perguntando, né? Aonde eles estão? Aonde eles estão? Então foi uma experiência, mas assim, muito maravilhosa que Deus me deu. Óbvio que eu comparo isso também a você abrir a Bíblia e você ler um versículo onde Deus fala com você. Isso é tão sobrenatural quanto, entendeu? Então, muita gente se apega ao lado místico das coisas, né? Eu preciso ver algo sobrenatural acontecer para mim acreditar em alguma coisa. Mas eu digo para você que se você buscar a Deus de todo o seu coração, orar para que o Espírito Santo fale com você, no abrir da palavra, no texto que você lê, Deus fala de maneira também sobrenatural e fala muito profundo. Aleluia. Amém. Antes de abrir aí para quem quiser se manifestar, queria dar as boas-vindas para a Zelgma. Primeira vez que está participando aqui com a gente. Seja bem-vinda, viu, Zelgma? Obrigada, Emanuel. Deus abençoe a todos aí, tá? Eu Bom, tava com o som desligado aqui porque tô com as babies aqui, né? Elas fazem um pouquinho de barulho. tranquilo. Mas que bom que você está aqui compartilhando com a gente. Vamos lá, pessoal. Fica até difícil, né, de falar depois, não só de uma palavra abençoada dessa, de um testemunho, né? Que testemunho fantástico, né? A Tassiana já levantou a mão ali, então pode falar, Tassi. Eu fico maravilhada com a maneira que Deus se manifesta através do Espírito, da maneira que Ele vai falando com a gente e vai falando. Ontem eu estava aqui em casa analisando todas as matérias de quando eu fui, né? E fiquei maravilhada com algumas coisas. E eu comecei a analisar essa questão de... Nem foi falado de Abacuque, né? Fui falando com Deus, falei, nossa, se me faltasse, se chegar a me faltar tudo, como que eu me colocar naquela situação naquele momento, né? Como que eu serei? O que eu farei? E daí eu falei sinceramente com Deus, eu falei assim, que possa faltar tudo na minha vida, mas que não me falta que eu sempre quero. E assim, a mensagem que o Rafa trouxe só veio a fazer meu coração queimar ainda mais diante disso, porque realmente a gente muitas vezes se fala com Deus, esquecendo que a palavra que a gente fala tem poder, né? Eu não tenho medo de ficar sem nada, o que realmente eu tenho medo é de não sentir mais a presença do Senhor. E foi até isso que eu orei bastante lá na nossa reunião hoje.
pode me faltar o que seja, saúde, pode me faltar o alimento, mas né, a presença de Deus, porque é somente disso que preciso. E Rafa, cara, que experiência. É assim, fica um pouco difícil para a gente imaginar, porque a gente, né, não tem uma experiência tão surreal assim, mas me lembrou também de Daniel, né? Quando Daniel pega e faz aquele e fala para Deus que ele pede para a libertação do povo, né? Deus, no mesmo instante, ele já manda um anjo, aí entra em guerra, né? O arcanjo com Satanás. Mas eu fico imaginando, eu já tive experiência da sobrenatural, mas não assim, de anjos, e algo, né? E assim, é indescritível também. E é bom a gente fazer a oração nesse sentido de pedir para Deus que a gente possa ter essa oportunidade de iniciar essas experiências, porque é demais, é demais. É espetacular com vocês. Amém. Ô, Marquinho, Marquinho, a Alice deixa você falar aí. Oi, boa noite, gente. Alice, deixa Boa noite. falar? Estão ouvindo aí? Estamos sim. Já que você que pediu a administração e testemunho do Rafa, nada mais justo que você também compartilhar com a gente. É legal que essa experiência aí são coisas que marcam a gente, né? Eu acho que essa história aí, eu acho que eu ouvi ela, Rafa, em 2000 e... Acho que eu estava na Faculdade de Educação Física, ainda começando, 2007. Faz tempo, hein? Faz E tempo. me marcou, eu lembro que aquele dia o pessoal estava conversando, eu estava começando na igreja ainda. E a galera, cada um contando o seu testemunho, né? Contando a sua história e tal. E aí eu lembrei dessa história que você contou, Rafa. Foi uma que me marcou. E eu costumo dizer o seguinte: a gente pode estudar, conhecer a palavra de Deus e tudo, e você entrar num questionamento com alguma pessoa e ela ter mais conhecimento que você, um ateu, por exemplo, ele ter mais conhecimento que você e ele tentar provar para você, por argumentos, que Deus não existe. E ele vai apresentar vários argumentos, e a hora que você não tiver mais argumentos, que você não puder falar nada e ele tentar derrubar a sua fé, essa experiência vai falar para a gente assim, olha, não tem como eu duvidar. Eu posso não conseguir provar para ele por palavras, mas a minha fé eu tenho convicção pelas experiências que a gente vive, né? Isso daí dá uma firmeza, uma convicção na nossa fé. Ela vai como escada, né? Ela vai nos ajudando a subir cada vez mais na fé, essas experiências. Que nem eu nunca tive uma experiência sobrenatural desse jeito, mas eu me lembro uma vez, eu ainda estava na faculdade, eu tinha uma aluna, tinha começado a dar aula para ela e tal, e aí ela fez um tempo e parou. E um dia eu estava trabalhando e tal, essa daí era um acréscimo, né, que eu tinha no orçamento, essa aluna. Ela parou e tal, e um dia eu estava trabalhando na loja de conveniência, eu ficava com o som ligado lá, os louvores tocando, e eu fiz uma oração para Deus, falei, nossa, e agora, né? Como é que vai ser, né? Menos um aluno e tal. Vai diminuir meu orçamento, isso, aquilo, preocupado. E aí tocou aquele louvor, Deus cuida de mim. Eu nunca tinha ouvido ele. E na hora que esse louvor tocou, ele começou a tocar e logo no começo ele fala assim, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. E foi muito em cima do que eu estava orando. E eu nunca tinha ouvido esse louvor. Então são coisas que nos marcam, igual o Rafa falou, você está sensível à voz do Senhor, né? Ele te responde de maneiras, tipo assim, você não está esperando. Às vezes que nem pela palavra, ou por um louvor, através de alguém que traz uma palavra, né? Então Deus fala de muitas maneiras. Talvez nós não venhamos a ter essa experiência que você teve, mas igual você falou, se nós estivermos sensíveis, Deus fala de várias maneiras, né? E é isso aí. Amém. Obrigado, Marquinho.
A Irani levantou a mão, quer falar também, Irani? Coloca o som aí. Pronto. Diga. Essa passagem que ele contou, né? A minha vida sempre foi marcada por grandes coisas que Deus faz na minha vida e milagres que acontecem. E da minha casa, há muitos anos atrás, antes de tudo acontecer, da adicção, acidente e tudo, eu estava passando uma situação complicada financeiramente, e aí eu não tinha dinheiro para ir ao culto, à igreja onde eu fazia parte. E era bem longe, era uma distância bem grande para ir a pé, e eu falei, não, me propus ir a pé. E fui cedo na caminhada, e aí eu comecei a conversar com Deus. E nessa conversa com Deus, eu também não sei, Deus foi falando comigo que aquilo era só uma coisa, uma experiência que ia ser resolvida logo, e, sabe, as perguntas e tudo que eu fui conversando com ele, eu não vi o trajeto que eu fiz, eu não sei como eu cheguei lá, eu cheguei lá. Eu cheguei lá e foi uma experiência assim também de não saber como eu cheguei. E quando eu cheguei lá, o pastor da época perguntou, mas irmã, como que você chegou aqui? Como que você veio da sua casa? Eu falei, pastor, eu vim a pé. Ele falou, é impossível vir a pé. Eu falei, não é impossível. É aquela coisa, né? A busca que a gente tem a Deus, às vezes a gente coloca certas barreiras para que Ele haja em nossa vida. Porque há tempos atrás, os pioneiros tinham os cavalos, e muitos nem cavalo tinham, e desbravaram o Brasil inteiro. E hoje, porque a gente tem alguns certos benefícios, porque Deus abençoou de carro, Uber, bicicleta, ônibus, a gente esquece que tem perna, né? E é bom saber que Deus, ele age com a gente de várias maneiras, e cada dia é um milagre diferente. Amém. É uma sensação gostosa. E o que Deus faz por nós é grandioso. E várias vezes as pessoas me viram andando e falavam, mas quem eram aqueles dois senhores, aqueles dois rapazes que estavam com você? Eu falava, mas eu não estava com ninguém, eu estava sozinha. Eu achava que eu estava sozinha, né? E sempre, era de dia ou era de noite, era de madrugada, do jeito que fosse. E Deus sempre abençoou e sempre me protegeu e sempre esteve comigo. Muitas vezes as pessoas falavam, Irani, quem eram aqueles dois homens que estavam com você? Aqueles dois rapazes, aqueles dois homens grandes. Eu falava, eu estava sozinha. E aí, desde aí já me falavam que eu era louca, que eu falava coisas que... Ah, mas eu vi como que você estava sozinha. Eu falei, bom, se você viu, graças a Deus que você viu. Eu não tive o privilégio de ver quem está me acompanhando, mas eu sempre, graças a Deus, eu sempre fui muito bem acompanhada. Amém. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Obrigado, minha irmã. E você, Zeca? O que você manda? Então tá, deixa eu falar algumas coisas assim com relação aos anjos.
Diga. Segundo, quando Adão e Eva foram criados, a Bíblia diz que eles foram criados um pouco menor do que os anjos. Se Adão e Eva tinham em torno de 3,80 m, acredita-se que os anjos têm uma estatura média de 4 metros. Quando nós nascemos, quando você vem ao mundo, é designado pela a Trindade um anjo que fica do teu lado, que é conhecido como anjo da guarda. Ele acompanha você do dia que você veio no mundo até que você morra, e usa-se uma expressão que ele senta em cima do teu caixão e fica aguardando a volta de Jesus ali do teu lado, velando o teu caixão. É uma força de expressão, uma metáfora. E quando Jesus chegar, a Bíblia diz que ele vem nos ares e, dada a ordem, todos que morrerem em Cristo ressuscitam. Esse anjo da guarda que acompanhou a tua vida toda aqui, ele que fala para você: fulano, Jesus chegou. Então, ele que te dá as boas novas para você acordar para a eternidade. Como que eles se manifestam hoje? Eles são seres divinos, eles têm asas. Se você olhar lá, dependendo da posição do anjo, tem os querubins com 6 asas, 4 asas, 2 asas. Isaías, quando ele vai para o trono divino, ele fala dos anjos que rodeavam o trono de Deus, que tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam o corpo, e mais 2 eles voavam. Então, tem anjos de 4 asas, de 6 asas, de 2, e assim. E como é que eles se manifestam hoje no meio de nós? Eles se materializam como seres humanos. Então, pode ser que no decorrer da tua vida, às vezes, no caso do Rafa, foi necessário ele ter essa sensação da presença celestial através das pessoas, para que ele pudesse ter mais certeza. E, às vezes, nós, no caso do Márcio, achar que nunca teve uma experiência dessa, pode ser que ele conversou com uma pessoa na rua ou qualquer um de nós, e nós conversamos com os anjos. Então, é uma coisa interessante. A gente nunca deve orar direto para o anjo, a gente sempre ora para a Trindade. E a oração tem que ser assim, por exemplo, como Davi: Senhor, dê ordem a teus anjos a meu favor. E quando você faz isso, uma legião de anjos ela acampa ao teu lado, de tal forma que a legião do mal, de anjos maus caídos, eles não têm acesso a você. Outra coisa que é interessante também, se você for no Velho Testamento, muitas vezes o Jesus se apresentou como um anjo. Aí você fala assim: mas como assim? Ele se apresentou como anjo. Se você vê lá Josué, quando Josué pergunta, ele está lá que eles perderam a guerra para Aia, eles estão lá e aí aparece o anjo e ele pergunta: quem é você? Ele fala assim: eu sou general dos anjos celestiais. Esse general que aparece como anjo, que conforme o autor está escrevendo lá, ele relata como anjo, mas é o próprio Jesus Cristo. Que quando você vai em Apocalipse, fala que Jesus Cristo e seus anjos batalharam contra Satanás e teus anjos. Então, tem uma posição que Jesus ele assume como chefe da legião celestial de anjos. E para você ver como é o Jesus, você fala assim: mas isso você está deduzindo, que o anjo que apareceu lá, pelo fato dele ter falado que é o general das hostes celestiais, dos anjos celestiais, pode ser o anjo-chefe. Não, não é, porque Josué, ele dobra-se o joelho diante do anjo, e o anjo fica quieto e aceita aquela adoração. Quando você vai em Apocalipse, em João, quando João ele se dobra o joelho diante do anjo, o anjo ele recusa, fala: não faça isso, que eu também sou conservo de Deus. Ou seja, tanto seres humanos como todas as outras criaturas e os anjos, todos nós dobramos os joelhos diante do Criador. E lá, quando Josué dobra o joelho diante do anjo que lhe aparece,
o anjo aceita, por quê? Porque ali era o próprio Jesus Cristo. Então, ele é Deus, ele é digno de nossa adoração. E além do nosso anjo da guarda, quando Jacó está fugindo lá do irmão, ele tem aquele sono profundo, ele vê uma escada ligada no céu que liga à terra. E ele vê anjos subindo e descendo. Aqueles anjos que ele vê subindo e descendo, eles são conhecidos como anjos relatadores. Em outras palavras, nós também temos um anjo desse, que ele anota todo dia o que nós fazemos, e ele sobe com essas anotações para o céu. E ele desce também e vai anotando. Em outras palavras, quando nós fomos julgados, não vai haver dizendo assim, Deus está julgando, ele pode ser imparcial. Não. Vai haver um relatório nosso diante do juiz do que nós fizemos, do que nós fizemos de bom e de ruim. As coisas de ruim, quando você pede perdão, elas serão mostradas, todavia elas serão apagadas através do sangue de Jesus. Por isso que a gente tem que pedir perdão a Deus todos os dias. Então, isso é um comentário que eu falei para vocês a respeito de anjo. Portanto, nós sejamos educados, gentis, porque a qualquer momento você está falando com o ser humano, achando que é um ser humano, é o próprio anjo celestial. Então, o Marquinho pode achar que ele nunca teve uma experiência com anjo, às vezes ele teve várias. Puxa vida. Então, essa é a experiência de anjos. Suzete, que bom que você conseguiu entrar. Que bom que você conseguiu entrar. Eu estava falando antes de você entrar, precisava atualizar o aplicativo, né? Precisava atualizar mesmo, mas ele tem várias fases que pede atualização e eu estava entrando na fase errada. Mas que bom que você entrou. Aí eu descobri a fase certa. Que bom. Quer compartilhar alguma Boa noite, coisa? pessoal. Eu nem cumprimentei ninguém, desculpa, hein? Não, você já é de casa. Quer compartilhar com a gente? Oi? Quer compartilhar com a gente? Não, só por enquanto, só vou. Eu tenho que estar muito bem preparada. Como diz a Tassiana, quando eu passar a me conhecer eu mesma, aí sim. Ainda não me conheço ainda também. Eu vou chamar um convidado ilustre, que no final ele é o Tony Robbins, mas que ele atende pelo nome de Bruno também, tá? E aí, Brunão, você está no escuro porque você está comendo, né? Mas falar você pode ou não? Hein, Brunão? Ixi, tá esperando acabar para apagar o quê? Bom, ele vai vir. Eu queria... Na verdade, assim, eu compartilho muito com a Tassi, né? Eu recebi um elogio do Rafa esses dias que me deixa... Antes de eu falar, deixa o... Olha, o topete está cada vez maior, hein, Bruno? Daqui a pouco é só topete, você, parceiro. O Dória precisa liberar o salão de cabeleireira aí, que tá feia a coisa. Ô, general, fala aí, você falou que nós somos feitos melhor que os anjos, e fomos mesmo, né? Mais excelente que os anjos, cara. Olha aí que privilégio, né? Vai, Isso aí. discorre sobre o assunto, filho. Cara, eu tô tão bugado, velho. Tô em pé desde as 4h30. Como eu falei, tô esperando acabar para apagar aqui. Acabei de dar um treinamento também, nós todos, só o pó da bexiga. Eu queria compartilhar uma coisa com vocês que eu tô vivendo e assim, eu já, né, eu tô para completar um ano de vida cristã aí mas eu sinto muito claramente como Deus fala comigo de maneira bem peculiar, né? Essa experiência que, por exemplo, que o Rafa falou, que o Marquinho disse e que eu também nunca tive nada parecido, mas que o Zé deu, né, um ponto de vista interessante. Às vezes a gente tem e não consegue identificar, mas Deus tem falado comigo assim de maneiras bem
Quando o Marquinho falou sobre semana passada, ele falou um negócio, eu queria lembrar. Ele falou para a gente ser específico na oração, né? Porque por muitas vezes a gente faz pedidos genéricos e aí o pedido é atendido e a gente não consegue identificar que o milagre talvez já esteja acontecendo na nossa vida e a gente não sabe, né? Eu mesmo fazendo pedidos genéricos, eu felizmente estou conseguindo ter uma intimidade com Deus e Deus ele me conhece, né? Melhor do que eu mesmo e ele fala comigo através daquilo que mais me incomoda, são os meus defeitos, que é o perfeccionismo. Eu sou uma pessoa insatisfeita no bom sentido, né? E eu queria compartilhar um negócio uma passagem que Deus falou comigo na segunda, que quando Jesus está no deserto, ele é tentado 3 vezes pelo diabo, né? E Jesus, nas 3 passagens, nas 3 vezes que ele rebate o diabo, ele fala, está escrito. Né? Está escrito que não deverás tentar o Senhor. Está escrito que só adorarás o Senhor teu Deus. E aí eu estava tomando banho e Deus falou comigo, me cutucou e falou assim, está escrito, mas está escrito aonde? E aí isso ficou na minha cabeça, tá dando risada ali, porque ela viu como eu fiquei. Deus falou no meu coração, falou, beleza, Jesus falou lá, está escrito, batendo o diabo, falando, está escrito, está escrito, está escrito. E aí Deus falou comigo, tá bom, beleza, mas está escrito aonde? Né? E aí, os meus irmãos aí, que são, principalmente o Zeca, né, um estudioso da Bíblia, eu fiquei louco, e eu fui procurar onde que estava escrito. E está num desses livros meio esquecidos da Bíblia, né, Rafa? Está em Deuteronômio. As 3 passagens que Jesus usa para rebater o diabo estão em Deuteronômio, né? E eu até contei, eu fiz uma ministração química. Em Deuteronômio 8, fala que assim ele os humilhou e deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, mas que vocês nem os antepassados conheciam. E aí vem a citação de Jesus, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, toda palavra que procede da boca do Senhor. Aí a segunda vez que ele rebate Satanás, está em Deuteronômio 6:6, que falam, não ponham a prova o Deus, como fizeram em Massá. E na terceira vez que ele repele Satanás, é em Deuteronômio 6:13, temam o Senhor, o seu Deus, e só ele prestem culto, e jurem somente pelo teu nome. E aí é por isso que eu falei que eu comecei, né, na nossa conversa informal antes da gente começar. Cada vez que eu leio o Velho Testamento, eu me apaixono mais. Você vê que Jesus foi buscar o que está escrito lá no testemunho de Moisés, né, de Deuteronômio, né, que fala sobre a peregrinação do povo de Israel no deserto. Aquilo que ele mesmo tinha já escrito, já tinha falado para o povo, e ele usou aquilo. A gente que trabalha com isso, né, Bruno? A gente costuma falar que é tudo que a gente precisa, a gente já tem, né? A gente só precisa conhecer, descobrir, ativar. E Jesus, naquele momento, ele só buscou aquilo que já era a palavra dele mesmo, né? E se revestiu daquilo que ele já tinha falado para Moisés lá atrás, né? E isso é uma das formas que Deus vem falando comigo, me fazendo alguns questionamentos que vão me fazer buscar. E aí, depois, quando eu cheguei em casa, Deus me incomodou de novo. E eu vou guardar essa próxima parte para uma outra ocasião.
é que, na verdade, quando o Senhor da lei fala para Jesus, então, quais são os mandamentos, né? E Jesus fala que ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Deus me incomodou de novo. Na verdade, isso já está escrito também lá no Velho Testamento. Ama a Deus com toda a tua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e ama o próximo como a ti mesmo. Ele também já tinha falado lá atrás. Ele só reforçou, né? É que Jesus é cavalheiro, né? Podia virar para o doutor da lei e virar e falar, você é doutor de que lei? Que você não conhece a lei que você está falando. Está escrito lá atrás, parceiro. Vai dar uma estudada nos seus livros aí. Amar Deus sobre todas as coisas Amar Deus sobre todas as coisas, deixa eu pegar aqui. Amar Deus sobre todas as coisas está em... Oh, caramba. Tá aqui, ó. Está em Deuteronômio 6:5. E amar o próximo como a ti mesmo está em Levítico 19:18. Né? Não sei se os irmãos sabiam aí, mas me mostrou, assim, de uma maneira que eu nem imaginava. Né? Deuteronômio 6:5 fala, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Exatamente do jeito que está descrito em Mateus. Em Levítico 19:18 fala, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o próximo como a si mesmo. E aí ele termina falando, eu sou o Senhor. Olha lá. Quem que está falando? Jesus. Né? Então, Jesus só lembrou o homem da lei. Fala, vai estudar o livro direito lá, parceiro. Que o que você está perguntando para mim já está escrito. Estou errado, Zeca? Certíssimo. Parabéns. Porque quando um debate com o outro, os dois citam a Bíblia. O Satanás fala assim, ó, é dada a ordem, se você se jogar daqui, os anjos vão te acudir. Aí Jesus também fala, também é dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, os dois rebatem com a Bíblia. O que nos dá a entender nos dias de hoje? Que hoje, Satanás, ele usa a Bíblia também para tirar você do próprio caminho de Deus. Ele não usa, às vezes, a mentira direta, apesar dele ser o pai da mentira. Mas ele usa a Bíblia, assim como pode usar a igreja, um pastor lá, ou qualquer pessoa, para tirar você dos caminhos de Deus também. Então, isso é comum, Satanás usar a Bíblia para tentar desviar a gente do caminho. Por isso que é bom estudá-la bastante, com a orientação do Espírito Santo, porque o segredo vai estar nos detalhes, não no macro, vai estar nos detalhes. Perfeito. Quer falar, Cezinha? Gratidão, só pela palavra. Vai ser um proveito para mim. E a presença de Deus aí, do Espírito Santo aí, ministrando. E também falar, semana retrasada, eu estava vindo de moto, eu caí na curva lá, eu senti a presença de Deus segurando eu assim, tipo no meu ombro. A presença dos anjos segurando eu, cara, senti na hora da queda, assim. Só ralei a mão, só. Ralou tudo o capacete, ralou tudo. A visória do capacete, rasgou o pneu, rasgou a câmera. Fiquei bem, cara, não aconteceu nada, só rasgou a mão e a ficou roxa. Eu tava uns 120 por hora. Eu caí na curva, eu caí. Eu grato a Deus, senti a presença de Deus me segurando. Amém. Muito mais do que a presença, sentiu a mão de Deus te segurando, né? Que glória. Alguém quer acrescentar alguma coisa mais aí? Eu sei que o Bruno tá doido para capotar, porque ele entrou agora no 459? Mas alguém quer falar alguma coisa, Zé? Quer compartilhar? Oi, Emanuel. Bacana é a transformação, né? Tá ouvindo interferência aí?
Fala. Sim. Muta todo mundo, vamos ver. Assim. Espera que eu vou mudar. Vai falando. Aí. Hum. Quando a pessoa tem um encontro, né, verdadeiro com Deus, com a presença do Espírito Santo, gera uma transformação, a chamada metanoia, que é a mudança de rota. É impossível a pessoa mergulhar, se entregar para Deus, agir em cima daquilo que vende alimento para a gente, e não ter essa transformação, que é diferente de uma simples mudança ou melhora. Porque a melhora é apenas algo passageiro, talvez até mais emocional do que o encontro mesmo com a presença de Deus. E quando a pessoa tem uma melhora, o que acontece? É algo rápido. A melhora é rápida, ela vem, só que logo ela vai embora também. A mudança é aquela coisa a médio prazo. A pessoa muda por um tempo, mas daqui a pouquinho ela está voltando a praticar os velhos hábitos, a entrar naquela rotina que ela estava. Mas a transformação é onde gera aquele impacto, aquele aprendizado, onde a pessoa fica irreconhecida e começa a manifestar o brilho da glória de Deus. E o que gera nessa transformação, até foi falado em algumas células anteriores, não vou lembrar a semana, é o alimento. Acho que foi até o Zeca que estava falando do alimento diário, da oração, da prática. Então, isso, quando se torna um hábito, quando você começa a fazer disso parte da sua vida, então essa transformação, ela acontece. E aí ninguém segura. Mas o importante é, como tudo na vida, gerar hábitos. O hábito de orar, que às vezes fazemos, né? Isso no mecânico. Aquela oração rápida, Senhor, boa noite, abençoe a minha noite, me dê um dia abençoado amanhã, te agradeço, que é aquela coisa mecânica. Aí se a gente parar para pensar de uma maneira racional, veja bem, imagina alguém conversando, ou você conversando com alguém, aquela pessoa olhando para o celular, não te dando bola, você ia se sentir mal, não ia? E como você acha? Você acha que Deus vai responder a sua oração numa coisa mecânica, robotizada? Ou quando liga aquela cobrança robotizada para você, automática? Não faz sentido, é a mesma coisa. Então, diariamente, nós precisamos gerar esses pequenos hábitos de intimidade, de comunhão. E olha que interessante, aí entra aquilo, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, só que você vai transbordar isso no seu próximo. Porque você mergulha em você, você conhece a Deus, você é imagem e semelhança de Deus e transborda na vida do próximo também. Então, a transformação, de fato, ela gera isso. Então, é isso que nós temos que buscar diariamente, é 1% melhor a cada dia e, sem dúvida, Deus ele te usa de uma maneira poderosa no momento que você menos espera. Você se torna um anjo na vida das pessoas, um facilitador, sabe? Aquela pessoa que não está esperando, você vem lá com uma palavra, ou um olhar, ou uma atitude, a pessoa vê Deus agindo na vida dela através da sua vida. Então, são experiências que nós começamos a vivenciar através de nós e em nós, com a presença do Espírito Santo. Mas, para isso, é um hábito que tem que ser gerado e esse hábito vai produzir essa transformação. E essa transformação não tem limites. Amém. Amém. Eu vou desmudar todo mundo. Eu vou protocolarmente... Espera aí. Protocolarmente, eu vou induzir o Rafa a fazer o que ele já ia fazer semana passada, né? Iniciador para a próxima semana. Então, fica à vontade, Rafa. Ela está do meu lado aqui no quadradinho. Eu falei que quando comecei, né, a primeira mensagem que a gente ouviu aqui nesse grupo, nessa célula, foi da Tassi, e assim, eu fiquei bastante surpreso também, lógico, não subestimando a sabedoria, o conhecimento, a experiência que ela tem com Deus, né, a intimidade que ela tem, mas a mensagem que ela trouxe, assim, falou muito, muito ao meu coração. A gente, eu e a Rafael até comentamos depois, né, nossa,
como o Espírito Santo usou a vida dela para falar aquele dia. Então, eu gostaria, né, de ouvi-la novamente. A gente já está com saudade, viu, Tassi? Tamo junto, meu querido. Então tá bom. Ouviremos. E aí eu vou usar um personagem oculto que ficou hoje aqui para pedir para Marquinhos? fazer a oração final. Não, o Marquinhos está Isso. com a Alice lá, ele está no escuro, mas o personagem oculto é a Rafa. É a Rafa. Tem uma gata aqui. Agora. E eu vou Pega lá o que tá carregado ali pra mãe, corre. pedir para você, Rafa, fazer a nossa oração para a gente encerrar a célula de hoje. Vamos? Amém. Vamos lá. Então, oremos. Querido Deus, te agradecemos pelo período que passamos na tua presença, estudando da tua palavra, onde relembramos, ó Deus, as experiências. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, por tudo que o Senhor tem, ó Deus, nos encorajado nesse momento difícil que estamos passando. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada pelos nossos irmãos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha estar abençoando cada um deles. A minha oração, meu agradecimento, assim o fizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Marquinhos, Amém. dá para você aparecer aí para a gente fazer a foto? Sim. Então vai lá, liga o vídeo aí para a gente fazer a nossa fotinha. Ó, Marquinho. Nos brindando com o seu sorriso. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3. Beleza. Valeu. É isso aí. Obrigado, meus irmãos. Sempre maravilhoso, sempre precioso aqui com vocês em comunhão. Fiquem com Deus. Boa final de semana. Até quarta-feira que vem. Obrigado. Tchau, vocês. Deus abençoe. Ah. É.